tenho a honra, a satisfação de apresentar o pastor Carlos Queiroz. Ele é um amigo, ele é diretor executivo da Visão Mundial, uma missão internacional muito conhecida que trabalha para os pobres e necessitados no mundo inteiro, em muitos países do mundo. Também foi diretor da Visão Mundial Internacional em Angola e já há alguns anos está servindo a Visão Mundial no Brasil, mora no Nordeste, Fortaleza. Tem muita gente aqui de Fortaleza. E hoje ele vai trazer o recado de Deus para nós. Ele é um homem que Deus tem dado uma mensagem, uma compreensão especial do Evangelho. Tem vários livros publicados a respeito de espiritualidade. E, sinceramente, irmãos, é uma delícia ouvir o modo que o pastor Carlos entende o Evangelho e como ele transmite para nós. Então, isso é a coisa mais extraordinária. E a minha vontade é que Deus abra o nosso coração e que Deus fale conosco através desse irmão. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te pedimos nesse momento que a tua graça, o teu poder, a tua sabedoria esteja com o pastor Carlos agora. Ó Deus, encha o seu coração da tua palavra, do teu recado, da tua pessoa. Fala conosco agora, Senhor. Nós te glorificamos e abençoamos o pastor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Eu não sei se cada copo vale 30 minutos, se for. Hoje me veio à memória uma cena que era muito comum quando eu ia passar férias no oeste do Rio Grande do Norte. Meu pai é filho do Ceará, minha mãe é do oeste do Rio Grande do Norte. E aí a gente criava aquela expectativa para se encontrar com os primos e as primas, os garotos, as garotas. Mas geralmente quando nós chegávamos naquela casa da fazenda com alpendre, aí os meninos corriam. E aí o tio, a tia chegava e dizia, mas eles estavam numa expectativa tão grande para esse momento, eu não sei por que eles correram. Ivone, no primeiro momento, antes do Olinto falar, ela pensava que era minha vez. Aí ele disse, é sua vez. Aí eu me lembrei das crianças do Rio Grande do Norte, quase que eu corria naquele momento. Aí quando ela disse, chegou a hora de você falar, eu fiquei procurando uma porta. Então, meus queridos e queridas, orem por mim e por você, porque honestamente eu estou diante de vocês com temor e tremor. Possivelmente porque estou vendo tanta gente, isso me dá um pouco de... Eu geralmente pego Bíblia para conversar com 3 pessoas, 8, né? Eu não sei como é que os caras conseguem pastorear a igreja com mais de 300 pessoas, que Jesus só tinha 12 e ainda deu com os burros na água. Eu, então, assim, fico... E até entendo, mas é assim mesmo, fazer o quê? Então, um dos aspectos é esse. O outro aspecto é porque o Evangelho, de fato, ele me apavora. O Evangelho me deixa diante de Deus com muito temor e com muito tremor. E eu queria começar especialmente falando sobre isso, sobre esses testemunhos da revelação de Deus. Na teologia, a revelação é a iniciativa de Deus, é o ato de Deus, a sua intenção de se fazer conhecido dos seres humanos. Então, isso é que é a revelação. Deus que, por iniciativa, quer se dar por conhecido aos seres humanos. E como o faz? Deus se manifesta de várias maneiras. Ele se manifesta através dos elementos da natureza, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. De fato, Deus está sempre se manifestando e os seres humanos terão a sensibilidade ou não de escutar ou não escutar Deus, de perceber ou não perceber Deus. Muitos irmãos aqui, alguns conhecem a história. Uma vez eu dando um curso de hermenêutica em Natal, no Rio Grande do Norte, e um moço me perguntou se eu acreditava que uma jumenta havia falado lá no Antigo Testamento. Eu disse, meu querido, a jumenta falar é a coisa mais simples do mundo, o milagre é o profeta escutar. Então, o milagre não está na jumenta falar, o milagre está na jumenta escutar. Desculpa, a jumenta às vezes até escuta melhor do que a gente. Mas o milagre está no profeta escutar. Deus continua falando conosco
através da natureza, através dos elementos que estão aí no espaço, na existência humana. Eu fico impressionado com aquele cenário do Moisés diante da sarça ardente, condicionado possivelmente por ter assistido o filme Os 10 Mandamentos na minha adolescência, e no filme Os 10 Mandamentos Deus fala lá de cima. Eu ficava condicionado, quando lia o texto, a pensar que Deus estava falando lá de cima. E lendo o texto, diz que Deus falou da planta, da sarça, e Deus do meio da sarça falava com Moisés. Como é que aquelas folhinhas se comunicavam com Moisés, eu não sei bem. Como é que é essa fala de Deus? O que é que a sarça? É a experiência mística anterior, sobrenatural? Sem dúvida nenhuma, acredito que sim. Por outro lado, é a sensibilidade do Moisés de perceber o seu povo, que ainda não é cedro no Líbano, que ainda não é uma palmeira frondosa, mas uma plantinha que está fragilizada na fornalha do Egito, e Deus não permite que essa plantinha seja consumida. Mas Deus está se revelando nesse cenário. Do Jeremias, que falava com Deus a partir de uma vara de amendoeira. Jeremias nunca viu um trono. Acho que se Jeremias visse um trono, não saberia o que era. Ele viu uma vara de amendoeira, uma panela com bico que vem do norte. Ele ia para a experiência do trabalhador com argila, e com aquele artesão ele tirava lições extraordinárias para a vida e a respeito de Deus. Deus se revela. Deus se revela através do coração de pessoas. Seu coração diz: esse é o caminho, andai nele. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então há uma sensibilidade profunda interior da revelação de Deus para algumas pessoas que têm essa forma de percepção de Deus. Deus se revela de maneira sobrenatural. A experiência do Isaías no capítulo 6, do João no Apocalipse 4 e 5, quando diz que viu um trono e Deus estava sentado no alto sublime trono, usando a expressão de Isaías. O João vai perceber as coisas em torno do trono, mas não consegue descrever o seu Deus. Aliás, daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre esse Deus revelado em Jesus Cristo, que é inominável, que está sobre todas as coisas, que não conseguimos manipulá-lo, que não conseguimos dobrá-lo para os nossos interesses. Esse Deus soberano que é revelado no Jesus Cristo de Nazaré. Portanto, na teologia, nós compreendemos a revelação como essa iniciativa de Deus de se fazer conhecido dos seres humanos. E entendemos a fé como uma resposta, não só ética, mas a elaboração, a sistematização desse fenômeno existente no coração. Na verdade, essa é a grande beleza do Evangelho, essa é a grande beleza das epístolas, é a beleza de tentar dar uma certa racionalidade, uma sistematização mínima a esse fenômeno sobrenatural do encontro dos indivíduos com Deus, ou da confissão de que eles se encontraram com Deus. O que Paulo tenta fazer como resposta ética e como resposta em termos de sistematização da sua experiência é dizer que Deus, o Deus eterno, o Deus a quem ele oferece culto, é um Deus compreendido também a partir de um mínimo de racionalidade. Pedro, simples pescador, diz que nós precisamos explicar aos outros, dar uma certa razão, uma explicação plausível da nossa esperança e da nossa fé. Então, nesse sentido, a revelação é a manifestação de Deus para que os seres humanos percebam Deus. E a fé é uma resposta, em certo sentido, ética, porque ele precisa responder às demandas do seu contexto, é o arrependimento, é a confissão e a mudança de vida. E nesse sentido, Deus se revela para todos os seres humanos. Alguns respondem, outros não. A grande beleza para nós, e aqui no meu entendimento está o esteio da missão, é que a revelação mais plena e completa está no Jesus Cristo de Nazaré. Daí porque, mesmo que em outras culturas existam percepções de Deus, existam percepções da manifestação de Deus na natureza ou em outras formas, inclusive culturais, a revelação de Deus em Jesus Cristo é a mais plena e mais perfeita. O escritor da carta aos Hebreus vai dizer: havendo Deus outrora falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nos últimos tempos nos falou pelo seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Paulo vai dizer que ele é a expressão exata do ser de Deus. Daí porque nós somos desafiados à missão, mesmo reconhecendo em